Olá, meus amigos queridos. Espero que Deus Pai esteja no coração de cada um, emanando aí com aqueles que estiverem à sua volta, seja onde for, com quem for, que o sentimento seja aquele que aprendemos no último capítulo. Pedi e obtereis, que nos ensinou a fazer a prece, a oração, elevando o nosso coração e sentimento a Deus Pai. Então agora façamos juntos, né? A oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações e livra-nos, Deus, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho decodificado por Allan Kardec e hoje nós vamos iniciar o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós vamos ler a introdução desse capítulo. E ele vem a calhar, né? Porque vem logo após o capítulo 27, onde nos ensinaram. Jesus vem nos ensinando, Kardec ali com as colocações, os espíritos amigos nas instruções dos espíritos, nos ensinaram como realizar a prece, que não é apenas aquele repetir. Rezar não é a repetição, não é isso. A gente tem que fazer a oração do coração. E logo após esse capítulo que nos ensina isso, nós vamos começar essa coletânea de preces espíritas. Então vamos à leitura. Introdução. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar as ideias e chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não foram bem formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é o de elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e ainda menos, entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Olha, novamente nesse trechinho que foi lido, vem se falar da sinceridade, do sentimento, essa sinceridade, essa verdade que nos faz fluir ao alto, em direção a Deus, né? É isso, porque eu rezar, eu repetir. Rezar significa repetir, rezar. Sem sentir, não tem significado. A gente pode fazer aquelas orações, né, que são tantos livrinhos de orações escritos, tal, mas para termos ali uma base, se assim o preferirmos, mas não se faz necessidade de ser assim. Porque se a pessoa lê uma prece que foi
dita e que é repetida por muitas vezes, mas o coração dela está ali naquilo que está dizendo, em cada palavra, então aquela prece faz sentido. Está tendo essa ligação, esse acesso com o plano superior. Eu, como já disse várias vezes, tenho origem católica. Eu vim da Igreja Católica para o Espiritismo quando eu não... pela dor, né? Mas também por muita busca e sem respostas que eu fui ter lá no Espiritismo. Mas no catolicismo, nós temos o terço. Eu falo nós temos, porque minha família, a grande maioria é católica. E eu, por vezes, tenho lá batizado, casamento, missa de 7º dia, e eu sou convidada e eu participo sim, com todo amor, com todo respeito e agradecimento por meus pais terem me dado essa base religiosa, esse conhecimento sobre Deus, né? Que poderiam ter me deixado aí ao relento, como dizem, né? Órfão de cristandade, de aprender sobre Cristo e Deus Pai. Então, mas por que eu toquei nesse assunto? Porque existe o terço, que é a repetição das Ave Maria, do Pai Nosso, da Salve Rainha Mãe de Misericórdia. Eu nunca soube, nem quando frequentava ele todo decorado, eu não consigo decorar muita coisa não. Então, aquelas pessoas que fazem o terço e que realmente estão com o coração ali, nas preces, no bom sentimento, elas estão fazendo uma prece, mesmo que seja uma prece assim que tem, séculos e séculos, não sei, milênios de existência. Mas é preciso ter sentimento, senão é uma palavra oca, né, que não gera nada. Então, o que importa é que saibamos que a prece sincera conforta, dá alívio, traz esperança, alegria. Tira aqueles pensamentos difíceis, né? Que parece aquela nuvenzinha preste a emitir raios e trovões e chuva, mas de sentimentos que machucam. Então, quando a gente se conecta com Deus, a gente sente essa esperança, essa boa nova. Sente esse sentimento renovando. Tudo isso vai começando a ter um outro sentido. E é isso que é nos falado aqui nesse primeiro trecho. E que existem irmãozinhos nossos que ainda não se sentem capazes, acham que não sabem formular o pensamento. Por isso que a espiritualidade até vai nos trazer aqui, nesse mesmo capítulo, nós iremos ver modelos de prece, para que aquele que ainda não se sinta capaz, não que não seja capaz, não se sinta capaz de formular com as suas palavras, emanar uma prece a Deus, ele possa fazê-la assim, lendo, mas sentindo com o coração. Porque todas as preces são boas, gente, indiferente da religião. O que difere uma da outra é a postura de quem o faz. É o sentir, é o buscar o bem, é esse religar-se ao Pai, né? Mesmo que sejam repetindo as palavras. Mas se o coração estiver ali, vai fazer muito bem àquela pessoa. A espiritualidade amiga vai estar amparando, Deus Pai estará por ali, absorvendo esse halo de amor que esse ser emana, né? Então vamos continuar nossa leitura? Ainda estamos aqui na introdução. Não se deve considerar esta seleção como um formulário único. Ou seja, meus irmãos, essa seleção de preces que nós veremos nesse capítulo, mas apenas uma variedade entre as instruções que os Espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas neste livro, um complemento de seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo,
e em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Então, ele está nos mostrando o quê? Que nas preces que veremos logo a seguir, nesse capítulo, são várias, são modelos de tudo aquilo que já vimos no Evangelho e que podemos nos basear, mas não da boca para fora, né? É ali dentro do nosso coração que nós temos que estar colocando. Ele vem nos dizer isso bem agora, ó. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos quando ditas de coração e não de boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Isso é lindo no Espiritismo. Não impõe. O Espiritismo não diz assim, você tem que fazer a prece às 8 da manhã e às 6 da tarde. Você tem que dizer estas palavras aqui e dar um formulário. Não. E também não censura. Eu tenho livre liberdade, como espírita que eu sou hoje, e que toda a minha família, de ambos os lados, de pai e mãe, sabem que eu frequento a casa espírita, e hoje eu posso dizer, eu sou espírita. No início eu dizia, eu vou à casa espírita, porque eu tinha uma fé vacilante. Eu estava aprendendo, eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu tinha medo, eu não entendia. E o que me fez mudar? Seu Olair, orientador da casa, União, estudo. Aí eu fui aprender, fui conhecer essa maravilha que é o Espiritismo. Ai, desculpem, essa bênção que eu tive a graça de conhecer nessa encarnação, que me abriu muitos caminhos de entendimento para comigo mesmo e para com o próximo. E nunca fui censurada dentro da casa espírita por dizer que quando tem algo na igreja católica eu vou lá. Tenho prima evangélica que por vezes, quando os filhos eram criança, fazia festinha de aniversário junto com o pastor, fazendo uma oração e depois o bolo. E lá estava a dona Silvia Helena. E sempre, graças a Deus, com maior respeito aos dogmas que cada uma delas tem. Pois cada um está numa fase. E eu só tenho a agradecer a todos esses meus irmãos de fé, muitos que eu nem conheço, né, que nem participam aqui da Casa União, sei lá até onde chega aí essa palestra, mas se chega é porque alguém está precisando ouvir. E eu, cada vez que eu falo, que eu leio, eu aprendo mais. Então, isso é lindo. O Espiritismo não impõe nem censura nenhuma religião. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer o faça de um ou de outro modo. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte de seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue, desculpa, respire e segue, não é isso, Laíra? Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Ai, tem hora que a gente se emociona, né? Que é tão lindo esse ensinamento. Olha, eu não sei quantas vezes que eu já estou lendo o Evangelho e repetindo os capítulos, mas parece que a cada dia que eu estou lendo, estudando, não é ler, é estudar. Parece que eu vou aprendendo e descobrindo coisas novas ali. Isso acaba, por vezes, me emocionando e eu peço desculpa. Aqui nesse trecho nós vimos que aquele que julga a oração do outro só porque não participa daqui ou dali,
que tem ali uma religião diferente da sua, é porque, na verdade, não conhece a grandeza de Deus, desconhece esse amor de Deus. Pois se Deus, que é Deus, aceita a todos os seus filhos, cada qual com a doutrina e com a fé que escolheu, quem somos nós? Quem somos nós, né? Deus não se apega a essas coisinhas aí de pequeninas, né? De escolha. Ele se apega ali ao sentimento, ao que os seus filhos fazem. Ele não pede ali para que façamos jejum de tantos dias, mas não culpa aquele que faz e que acha que é necessário. Ele não precisa de excesso de palavras para se chegar a ele, mas ele também não condena aquele filho que só sabe ali ler e fazer aquele enunciado enorme, achando que as palavras têm valor, desde que sinta no coração. Ele não julga se tem rituais ou não, mas ele não precisa de rituais, nem de show, nem de nada. Onde nós estivermos, seja no trabalho, no ônibus, no carro parado, vendo a natureza, seja lá onde for, gente. Se nós dissermos assim, Deus, seja comigo nesse momento, Ele o será, Ele estará conosco nesse momento. Então é isso é Deus, Ele é, não sei a palavra, magnânimo, Ele é tudo. Ele é tudo, Ele é todo, Ele está em tudo e em todos. Nós é que somos seus filhos, é que precisamos nos melhorar. Vamos ler o restinho que falta dessa introdução. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é a de ser inteligível, bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Há preces em linguagem comum que não dizem muito, mais ao pensamento do que se fossem feitas numa linguagem desconhecida e que por isso mesmo não tocam o coração. As raras ideias que se encerram são, muitas vezes, sufocadas pela grandeza de quantidade de palavras e pelas ideias místicas da linguagem. As principais qualidades da prece são clareza, simplicidade, precisão sem exagero de palavras, nem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância. Revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição, a prece pode atingir seu objetivo de desinteresse. Desculpe, eu pulei. A prece pode atingir seu objetivo de outro modo, é apenas palavreado. Notai com que ar de distração e desinteresse as preces são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios que se movimentam, mas na expressão do rosto e mesmo no som da voz se reconhece que é automatismo, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Preces em geral, preces para si mesmo, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, preces pelos doentes e obsediados, com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível seu sentido. São todas precedidas de uma exposição de motivos sob o título de instrução preliminar. Bem, então nós vemos aqui, nessa introdução sobre a coletânea de preces espíritas, dizendo-nos novamente que precisa ser feita de uma forma que seja entendida e que toque o coração, que por vezes o excesso de palavreados escondem aquilo que realmente tem
qualificação, que tem sentimento ali dentro, né? E veio também nos mostrar que não adianta fazer no automático. Eu vou ligar no automático, eu vou dirigir, pensar lá no meu trabalho e a minha boca vai falar o Pai Nosso. Não é assim que funciona, né? Então, temos tudo que precisamos aqui para fazermos as nossas preces diariamente. Ao amanhecer, em agradecimento à noite que tivemos e pedindo a Deus que abençoe e que clareie a nossa vida como clareou o dia. Ao anoitecer, pela gratidão e emanarmos essa energia de boas vibrações àqueles a quem amamos, principalmente àqueles que sofrem com males de depressão, ansiedade, fobias, essas doenças psicológicas que estão aí contaminando muitas pessoas nesse tempo atual pelo qual passamos. Que possamos sim, não somos psiquiatras, nem psicólogos, eu pelo menos não sou, mas posso emanar uma oração pedindo por esses seres que são nossos irmãos. E aí, quem sabe eles consigam uma luz no dia deles. Amigos, fiquem em paz, que Deus esteja com todos e até o próximo estudo, onde daremos início às preces em geral. Que a semana seja de luz. Fiquem em paz. Até breve, se assim Deus nos permitir. Olá, companheiros, vamos a mais um estudo e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 7, Pressentimentos. Pergunta de Kardec 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então vejam que esse pressentimento que muitas vezes nos assalta é uma intuição dos acontecimentos futuros, porque antes de encarnar, nós muitas vezes participamos ali do nosso roteiro da encarnação e sabemos intimamente, no foro íntimo, como diz aqui, dos pontos marcantes. Então, inconscientemente, é como se soubéssemos que algo marcante irá acontecer, porque já temos o conhecimento. Então, não só pode ser ali uma questão de um auxílio da espiritualidade a nos lembrar isso, mas que essa lembrança nos venha por conta do conhecimento em espírito do trajeto reencarnatório que temos. O Livro dos Médiuns nos diz, no capítulo 15, no item 184, um trechinho, abre aspas, é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas apresentam essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode tratar-se de uma espécie de dupla vista que lhe permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos, mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas. Fecha aspas. Continuando, 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago.
Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Tudo. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Nota de Allan Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os houvessem escutado. Vejam essa observação de Allan Kardec. Com certeza, cada um de nós pode sim olhar para trás e realmente dizer isso, pensar isso. Puxa vida, naquela ocasião, se eu tivesse seguido a minha intuição, não teria ocorrido tal e tal fato. Então é muito interessante isso, que possamos então sempre pedir, rogar a Deus, que esteja conosco, que possamos usar a razão antes das escolhas, não irmos muito por impulsos, que possamos ir no aprendizado dessa nossa jornada, fazendo então melhores escolhas, assessorados pelo nosso espírito protetor, que quer o nosso bem. Item 8. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Nota de Allan Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é, e eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então vejam que importância é essa primeira questão aqui, pois que é muito maior do que imaginamos a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, porque muitas vezes esperamos que sejam coisas que percebamos, como uma situação aqui que não é natural, como diz Kardec. Mas a maioria ocorre de uma forma tão natural que não percebemos, somos intuídos a passar por tal lugar, nos chamam a atenção a determinada situação e nem percebemos que são espíritos nos influenciando, ou seja, agindo sobre os acontecimentos da vida. 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos
com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então vejam que aqui fica claro que os espíritos podem sim ter influência sobre os acontecimentos da vida, porém sem derrogar as leis da natureza. Jamais uma escada se quebraria se ela estivesse perfeita e comportaria o peso daquele que vai subir. Então, os espíritos se aproveitam das situações que reconhecem na vida e na natureza, mas jamais derrogam a lei. 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode desviar o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Então, mais um reforço aqui no sentido de que não se derroga leis, né? Então, os espíritos, eles agem sobre os acontecimentos da vida da maneira que eles podem, sem derrogar leis físicas, químicas, leis da natureza. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações,
das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Interessante essas respostas, porque nem tudo que nos ocorre é por conta da intervenção dos espíritos nos acontecimentos da vida. Muitas coisas que nos ocorrem são por conta da nossa própria imprevidência ou do nosso próprio esforço. 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo nenhum. Então vejam que aqui vai depender da condição do espírito. Ou ele nos reconhece e vem para uma desforra, ou ele simplesmente é um espírito leviano ou mau e mesmo sem ter ali vínculo conosco, quer nos prejudicar. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531A. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Nota de Allan Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então, isso é muito interessante. Sabemos então que muitos que desencarnam podem levar consigo mágoas e ódios ainda, vai depender da condição do espírito. Ele diz aqui que nem sempre isso ocorre, porque quando há o desencarne, a nossa percepção se amplia e muitas dessas situações, para o espírito que está em relativo equilíbrio, não passam depois, quando ele reconhece, de bobagens. Então ele não vai ficar perdendo tempo com isso. Mas espíritos mais difíceis, inferiores moralmente, vão ficar ali mesmo no desprendimento do corpo pelo desencarne, querendo desforra, querendo vingança. Agora, cabe àquele que é o alvo da situação saber se livrar disso, como se está na pergunta aqui, pode-se pôr termo a isso e por que meio? Vejam que a espiritualidade nos diz, orando por esses irmãos que nos perseguem, orando por esses irmãos que querem vingança, que nos querem mal, sejam desencarnados ou encarnados, porque eles se cansam com a nossa postura, trazendo para a nossa vivência o esforço por cumprir o que o Cristo nos ensinou no seu evangelho de amor. Se persistirmos nessa busca dessa conduta cristã, esses espíritos acabarão por se modificar ou se cansarão de estar ali ao nosso lado. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis, mas eles não assistem senão
aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes, como prova, mas frequentemente os recusam como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes e o mais frequentemente é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. 535b. Há, entretanto, muita gente que não ora, nem agradece, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então vejam, há espíritos que intervêm nos acontecimentos da vida, mas intervêm desde que abramos a brecha ou nos liguemos a eles. Mas há muitas situações das quais nós mesmos somos ali os autores do que nos ocorre. Então que possamos estar sempre vigilantes e, acima de tudo, confiantes em Deus na nossa jornada, buscando sempre a oração e o amparo diante das situações dos acontecimentos da vida, sejam provocados por espírito, sejam por nós mesmos. Precisamos sempre orar a Deus. Deus Pai, esteja comigo diante dessa situação, que eu possa fazer um uso correto do meu livre-arbítrio. E o Evangelho é a base sempre que vai nos dar essa condição, a conquista da condição moral para nos sairmos bem no exercício do nosso livre-arbítrio. Até o próximo encontro.